A Pixar costumava garantir sucesso de bilheteria, agora eles estão lutando para encher os cinemas. Cada lançamento era um evento aclamado pela crítica, amado pelo público e muito lucrativo. Atualmente, suas animações recebem críticas mornas e poucos notam quando um novo filme estreia. O que aconteceu? Como o estúdio, antes sinônimo de qualidade, caiu tanto? Será que este é o começo do fim? Vamos revelar por que a Pixar está fracassando neste episódio do The Infographics Show. Ter uma reputação impecável em Hollywood é raro, mas por um tempo parecia que a Pixar seria a exceção. O estúdio de animação surgiu nos anos 90 e rapidamente revolucionou o mundo dos desenhos animados inesperadamente. Tudo isso ocorreu devido a uma coisa: animação por computador. Cofundado por Steve Jobs, o estúdio usou tecnologia avançada para simplificar o trabalho da animação tradicional. No início, eles fizeram curtas-metragens rudimentares, mas a tecnologia impressionava. Então, inevitavelmente, eles mudaram o foco para o mundo dos longas-metragens. E dizer que foi um sucesso seria pouco. Toy Story estreou em 1995 e foi um grande sucesso. A história de um velho brinquedo de cowboy, cujo posto de favorito de um garoto é ameaçado por um novo patrulheiro espacial chamativo, foi aclamada pela animação impressionante, enredo inteligente e personagens coadjuvantes cativantes, como os Homenzinhos Verdes. Claro, a animação dos personagens humanos era um pouco estranha, mas como um primeiro esforço, foi impressionante, e isso se refletiu nas bilheteiras. A parceria da Pixar com a Disney decolou, e a partir daí seria uma das ascensões mais meteóricas da história. A Pixar logo iniciou a produção de Vida de Inseto após Toy Story. Embora essa aventura inspirada em 7 homens e um destino, que focava em um grupo improvável de insetos indo à guerra contra um exército maligno de gafanhotos, não tenha alcançado o mesmo sucesso de bilheteria de Toy Story, ainda assim foi um sucesso, e outros estúdios, como a DreamWorks, rapidamente começaram a entrar no jogo da animação por computador. Muitos dizem que a Pixar só se firmou como é hoje após Toy Story 2 em 1999. A sequência do sucesso de 1995 apresentou uma cowboy com um passado comovente. Fazer o público chorar se tornaria algo comum para a Pixar nos anos seguintes. Você não constrói um império de animação sozinho. Os 3 primeiros filmes da Pixar foram dirigidos por John Lasseter, cofundador e depois diretor criativo da empresa. Com o aumento da produção, a Pixar passou a contar com outros fundadores e animadores renomados. Monstros, Sociedade Anônima, que mostra 2 monstros amigos trabalhando como assustadores para obter energia dos gritos das crianças, foi dirigido por Pete Docter. Enquanto isso, Procurando Nemo, sobre um pai peixe-palhaço tentando salvar o filho perdido, teve Andrew Stanton na direção. Foram grandes sucessos como Os Incríveis, uma aventura de ficção científica retrô de Brad Bird, diretor de O Gigante de Ferro, considerado por muitos o melhor filme de super-herói. Esse seria o começo da Pixar assumindo riscos maiores, mas quanto mais alto você sobe, maior é a queda. Apesar de a Disney distribuir todos os filmes da Pixar na época, não era dona deles. A Pixar era independente e queria mais liberdade criativa. Em 2006, lançaram o esforço criativamente misto Carros de Lasseter, que fez muitos se perguntarem como funcionava aquele mundo de carros autônomos falantes sem pessoas. Apesar das críticas, foi um grande sucesso e destaque no marketing. Mas o próximo esforço deles, Ratatouille de Brad Bird, não era o estilo da Disney. Eles planejavam lançá-lo como o primeiro filme independente e muitos se perguntaram se seria o fim da parceria entre Disney e Pixar. Mas a Disney tinha muito dinheiro e não aceitava não como resposta. A Disney comprou oficialmente a Pixar em 2006 e isso daria início à era mais dominante da empresa. Ratatouille foi um grande sucesso, apesar de qualquer um que tivesse nojo de roedores na cozinha. Em 2008 veio W.A.L.L.E. de Stanton, seguido por Up no ano seguinte, quando o Doutor emocionou a todos com a história de um senhor tentando cumprir o último desejo da esposa falecida, voando sua casa até a América do Sul. A década de 2010 iniciou com Lasseter de volta em Toy Story 3. Os 4 filmes foram grandes sucessos e todos ganharam o Oscar de melhor animação, uma sequência inédita.
Os dois últimos foram indicados ao Oscar de melhor filme, mas toda a sequência acaba uma hora. Hoje, a Pixar é vista como uma sombra do que já foi, e a década de 2010 é a principal culpada. Carros 2 de 2011 levou o divertido guincho Mate para uma trama de espionagem bizarra. Foi o primeiro fracasso de crítica do estúdio, apesar do bom retorno financeiro. Valente, primeira experiência deles com princesas, teve críticas mistas e polêmica nos bastidores após a saída da diretora Brenda Chapman durante a produção. A estreia de Dan Scanlon no estúdio Universidade Monstros foi um prelúdio popular que explorou as origens de Mike e Sully. Embora a sua moral de que, bem, às vezes você simplesmente não consegue realizar seus sonhos, tenha causado reações mistas. O estúdio seguia em alta, mas já havia sinais de problemas no horizonte. O restante da década de 2010 foi uma mistura, com o estúdio tendo seu próximo grande sucesso original, Divertidamente. Nesse mesmo ano, teve seu primeiro fracasso total, O Bom Dinossauro, criticado por retratar dinossauros modernos interagindo com humanos. O filme passou por várias reescritas e trocas de diretores antes de chegar, cambaleando até a linha de chegada. Duas franquias voltaram. Procurando Dory foi um grande sucesso, mas Carros 3 encerrou a franquia abruptamente. Mas isso não se compara ao drama nos bastidores. Por um tempo, John Lasseter era a Pixar. Como fundador e mente criativa de sua principal franquia, ele era um dos mais respeitados de Hollywood. Mas nos bastidores, a história era bem diferente. Sabia-se que ele tinha uma personalidade dominadora e podia ser difícil de trabalhar com ele. Mas até 2017 não se sabia como ele tratava colegas de trabalho. Durante o ajuste de contas em Hollywood, relatos sobre conduta inadequada do chefão da Pixar no trabalho, verbal e física, começaram a surgir. No começo, a empresa tentou ao máximo agir sem perder o talento dele, mas à medida que mais histórias surgiam, ficou claro que ele tinha que sair. Lasseter foi demitido da Pixar em 2018 e o que era apenas uma tensão oculta virou um grande terremoto na empresa. E dali em diante seria uma montanha-russa como nos famosos parques da Disney. Na segunda metade dos anos 2010, o estúdio teve sucesso com Viva, A Vida é uma Festa. O primeiro musical da empresa sobre um garoto mexicano descobrindo segredos familiares no além foi aclamado por sua diversidade e vilão inesperado. No ano seguinte, o estúdio alcançou seu maior sucesso doméstico com Os Incríveis 2 com Brad Bird, retornando à família de super-heróis. No ano seguinte, o estúdio lançou Toy Story 4 para encerrar a série, com Josh Cooley no lugar de Lasseter. Embora tenha sido um grande sucesso de bilheteria, também gerou mais polêmica do que qualquer outro filme da Pixar por causa do seu final. O futuro da Pixar era incerto, mas o mundo parecia ainda mais. O novo filme de Dan Scanlon, Dois Irmãos, uma jornada fantástica, seria uma obra pessoal sobre lidar com a morte do pai que ele mal conheceu. Narrado por dois irmãos elfos em um mundo moderno com monstros e magia. Mas sua estreia foi ofuscada pela Covid-19, que derrubou a bilheteria por semanas, encerrou sua exibição em menos de um mês e colocou o futuro do cinema em dúvida. Essa também foi a época em que o serviço de streaming Disney Plus estreou, e a Pixar tomou a decisão polêmica de começar a enviar seus filmes para o streaming enquanto os cinemas estavam fechados. E isso durou bem mais do que esperava. Se você perguntar para as pessoas qual foi o maior fator para a queda da Pixar, provavelmente foi esse. Eles lançaram 3 filmes direto no streaming, o que pode ter feito o público deixar de vê-los como imperdíveis no fim de semana de estreia. Os 3 lançamentos foram todos bem recebidos, com A Alma Melancólica, sobre um músico em dificuldades que acaba no além, tendo o doutor envolvido e ganhando o Oscar. Luca e Red, Crescer é uma Fera, foram populares, mas muitos questionaram por que não foram aos cinemas, já que outros grandes filmes estavam sendo lançados. Quando voltaram ao cinema, nada saiu como planejado. O estúdio buscou segurança ao lançar sua próxima produção em 2022, voltando ao universo de Toy Story. Lightyear era uma história dentro do universo sobre a origem do verdadeiro Buzz Lightyear, em quem o brinquedo foi baseado, trazendo o próprio Capitão América, Chris Evans, para dublar o personagem principal. O resultado foi o maior fracasso da Pixar.
Muito criticado por sua trama confusa de viagem no tempo e pela reviravolta com o Imperador Zurg, este foi o primeiro filme que fez muitos questionarem se a Pixar estava em declínio. E nada melhorou desde então. A sequência deles em 2023 Elementos recebeu elogios pelo visual, mas foi comparada ao Estranho Mundo de Carros. A sorte deles mudou com Divertidamente 2, grande sucesso que trouxe novas emoções ao painel de controle enquanto Riley, agora adolescente, enfrentava as mudanças da puberdade e do crescimento. Ele não só se tornou o maior filme da Pixar de todos os tempos, mas também a animação de maior bilheteria da história no mercado doméstico dos Estados Unidos. Para ter continuações de sucesso é preciso filmes de sucesso. O sucesso da Pixar se deve ao fato de ser vista como algo para todos. Poucos de seus filmes geraram controvérsia, com mensagens que eram vistas como universais. Com o tempo, as pessoas buscaram mais representatividade, e os primeiros protagonistas não brancos da Pixar foram bem recebidos em Viva. A Vida é uma Festa, Soul e Red, Crescer é uma Fera. Mas os esforços deles para representar personagens lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer+, enfrentaram mais controvérsias de ambos os lados. Personagens gays em Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica e Lightyear foram criticados por terem tão pouco tempo de tela. Depois, a Disney cortou a história de um personagem trans de sua primeira série de televisão Vitória ou Derrota, que focava em um time de softball do ensino fundamental, e todos esses problemas iriam convergir em um único filme. O lançamento deles em 2025, Hélio, transformou as preocupações com a Pixar de um alerta para um incêndio de grandes proporções. A trama de um órfão problemático abduzido por alienígenas, que finge ser embaixador da Terra, teve críticas mistas e fracassou nas bilheteiras, estreando em terceiro lugar atrás do remake de Como Treinar o Seu Dragão e de um filme de zumbis para maiores de 18 anos. Surgiram relatos de bastidores de que o filme foi reescrito para retirar referências ao protagonista ser gay ou não conformar com o gênero. Isso levou à saída do diretor original e de uma das dubladoras. Foi um grande golpe para uma divisão do estúdio que realmente não podia se dar ao luxo de ter mais problemas. A empresa aprendeu com dificuldades recentes e responde com mais continuações. Após o sucesso de Divertidamente, anunciaram Toy Story 5, que mostrará os brinquedos enfrentando um tablet sinistro que controla a atenção do novo dono. Coco 2 e Os Incríveis 3 foram anunciados sem detalhes de trama, e Ratatouille 2 estaria em desenvolvimento inicial, levantando dúvidas sobre o fim dos filmes originais da Pixar. Bem, o estúdio anunciou 2 novos originais: Os Saltadores Bizarros, sobre uma garota que transfere sua mente para um castor-robô para interagir com os bichos que constroem represas, e o recém-anunciado Gato, sobre um gato preto endividado com a máfia dos gatos italianos. A primeira prévia deste último recebeu críticas positivas por seu estilo de animação único, mas ninguém sabe se a Pixar conseguirá recuperar seu antigo lugar no topo da animação. Além da queda na bilheteria, eles não ganham o Oscar de melhor animação desde Soul, em 2020. Isso ocorre porque hoje existe bem mais concorrência. Quando a Pixar surgiu, era a única em animação por computador e só competia com a Disney, uma parceria amigável. Mas desde então, o campo da animação explodiu e a Pixar já não parece mais tão especial. Após a compra pela Disney, aumentou a mistura entre as duas. E muitos dizem que filmes como Zootopia e Detona Ralph parecem mais da Pixar do que os atuais da própria Pixar. A Disney também possui a franquia de sucesso Frozen, que sempre atrai atenção ao lançar um novo filme. E então temos os novatos na área. A DreamWorks pode até ter começado com animações tradicionais como O Príncipe do Egito como seu carro-chefe, mas logo entrou para a elite com a franquia de enorme sucesso Shrek, que continua firme e forte 20 anos depois. Apesar das críticas à dependência de dubladores famosos e comédia física, a empresa criou franquias de sucesso como Treinar o Seu Dragão, Kung Fu Panda e Os Caras Malvados. A empresa foi elogiada pela crítica e indicada ao Oscar por Gato de Botas, O Último Pedido e O Robô Selvagem. Outra empresa mostra que não é preciso aclamação para ter grande sucesso. Se você perguntar para as crianças pequenas qual é o personagem animado favorito delas hoje em dia,
é bem provável que elas simplesmente comecem a gritar banana. Isso se deve a Illumination Entertainment. Os produtores de Meu Malvado Favorito e Minions construíram reputação com comédias divertidas que agradam crianças pequenas. Mas eles conquistaram um público maior e recentemente obtiveram a licença de Super Mario Bros. Franquia, e o primeiro filme da nova série foi o maior sucesso. E não são só os rivais clássicos superando a Pixar, são os novatos também. A Sony Pictures Animation, antes considerada coadjuvante em animação, alcançou destaque com os filmes do Aranhaverso, transformando a franquia Homem-Aranha em uma aventura multiversal repleta de participações especiais. Eles mantêm parceria com a Netflix e fizeram sucesso recente com o musical Caçadores de Demônios do K-pop, ambientado na Coreia do Sul. O grupo feminino caçador de monstros Huntrix se tornou o maior fenômeno da animação nos últimos anos, algo com que a Pixar só pode sonhar atualmente. Mas não é só nas bilheteiras que a Pixar está enfrentando dificuldades. Seu brilho também está se apagando entre os críticos. 2024 não foi um ano ruim para a Pixar de forma alguma. Divertidamente 2 foi um grande sucesso e estava rumo a outro Oscar. Porém, O Robô Selvagem virou concorrente inesperado, mas ambos perderam para Flow, filme mudo pós-apocalíptico da Letônia com um gato preto solitário. Esse foi um dos maiores choques da história da animação, e fez as pessoas pensarem que até os maiores fãs da Pixar poderiam considerá-los ultrapassados. No início, a Pixar era inovadora e inteligente, mas hoje pode parecer ultrapassada e sem novidades, principalmente em comparação à animação independente. Como eles podem recuperar o brilho? A Pixar continua relevante para o público, mas nunca alcançou o nível da Disney, o que é evidente nos parques temáticos. Esse é o padrão de ouro para saber em quais propriedades a Disney mais quer investir atualmente. As franquias de maior sucesso da Pixar, Toy Story e Carros, possuem áreas próprias e destaque nos parques. Monstros Sociedade Anônima, em breve, estará no Disney World, enquanto Procurando Nemo, Os Incríveis, Ratatouille e Viva, A Vida é uma Festa já possuem pequenas atrações temáticas. Mas isso ainda representa uma minoria das produções do estúdio, com alguns dos filmes mais aclamados e populares da Pixar, como Wall-E e Divertidamente, tendo pouca ou nenhuma presença nos parques temáticos. Mas se você perguntar para algumas pessoas, isso é uma coisa boa. A Pixar reluta em expandir suas franquias além dos filmes principais. Eles só tiveram alguns spin-offs, o desenho animado Buzz Lightyear do Comando Estelar e os filmes derivados de carros, aviões. Produzidos pela Walt Disney Television Animation e Disney Toon Studios, e não pela Pixar, ambos são hoje amplamente esquecidos. Tentaram de novo no Disney Plus com Monstros no Trabalho, primeira sequência após Monstros Sociedade Anônima, e tiveram mais sucesso, mas o foco ainda são os lançamentos nos cinemas. Fãs esperam que novas continuações e produções originais ajudem o estúdio a retomar o ritmo. Mas outros estão se perguntando, será que já não está na hora de uma mudança? Após a demissão de Lasseter, Pete Docter tornou-se o novo diretor criativo. Como ele liderou grandes sucessos da Pixar, as expectativas eram altas e a queda foi inesperada. Apesar de alguns sugerirem o retorno de Lasseter, ele é considerado um risco alto demais. Sua volta à Skydance Animation foi mal recebida pela crítica em seus filmes de estreia, Sorte e Encantado. Além disso, seu histórico na Pixar estava longe de ser impecável. Afinal, ele dirigiu todos os 3 filmes de carros, então será que o problema está mais acima? O retorno do chefe da Disney, Bob Iger, à empresa, substituindo Bob Chapek, foi recebido com comemoração. Iger foi um dos chefes mais longevos da Disney e responsável pelo sucesso de Marvel e Star Wars. Porém, mais pessoas o acusavam de evitar riscos e depender de sequências e nostalgia. O contrato dele acaba em breve pela 3ª vez e ele deve escolher seu sucessor. Muitos esperam alguém da animação, não das finanças como Chapin, mas após perder pessoas, é difícil tê-las de volta. Atualmente, nada é mais poderoso nos filmes do que a nostalgia. A Disney tem investido bastante em remakes live action, e muitos fãs da Pixar temem o dia em que anunciem um remake de Toy Story. A Disney aposta na nostalgia,
lembrando adultos do amor pelos filmes da infância para que levem seus filhos ao cinema. E a Pixar costumava se destacar nisso, especialmente pela forma como seus filmes frequentemente cresciam junto com o público. Toy Story mostrou Andy crescendo de criança a universitário, envelhecendo os personagens quase em tempo real. Divertidamente teve um salto temporal menor, mas muitos fãs da idade da Riley no lançamento se identificaram com suas dificuldades na adolescência. Mas esse poço pode secar. Muitos dos filmes da Pixar não se prestam a continuações. Muitos têm atores principais já falecidos, como Ed Asner de Up, e alguns saltos no tempo não funcionam tão bem. O chefe rato de Ratatouille provavelmente teria só mais 1 ou 2 anos na cozinha antes de ir para a grande lixeira do céu. A empresa precisa criar novas franquias para despertar nostalgia em outra geração. É mais fácil falar do que fazer. O cinema nunca foi tão caro, principalmente para famílias com filhos e lanches. Então as pessoas exigem mais para considerar algo imperdível. Porque nunca houve uma competição maior por talentos do que existe agora. Roteiristas de animação podem escolher os estúdios para apresentar seu trabalho e, cada vez mais, seguir seu próprio caminho. As animações de maior sucesso, como o Circo Digital, surgiram como projetos independentes no YouTube. Após ouvir sobre os bastidores dramáticos de projetos como Hélio, fazer tudo sozinho pode parecer mais atraente do que apresentar a ideia à Disney, ainda mais com o financiamento coletivo ajudando a aliviar os custos. E isso deixou a Pixar enfrentando águas cada vez mais incertas. O estúdio por trás de Toy Story não vai a lugar nenhum. Ainda é uma das marcas mais fortes da Disney, e uma sequência bem-sucedida pode financiar 5 novos filmes. A concorrência cresce, o futuro criativo é incerto, e os jovens talvez não se interessem pelo que o estúdio produz. A Pixar começou como uma empresa que revolucionou a animação, mas agora pode enfrentar um destino humilhante, sendo apenas mais um estúdio no meio da multidão. E se você acha que os problemas da Pixar são ruins, espere até ouvir o que aconteceu no lugar mais feliz da Terra. Confira as coisas totalmente bizarras que aconteceram no Walt Disney World ou clique neste vídeo em vez disso.